dos propósitos aqui do nosso podcast era muito fazer o brasileiro, tem o português que acompanha a gente, o profissional de Portugal, o angolano, que ele pode trabalhar pelo mundo independente da área, sabe? Eu acho que é bem comum aqui no Brasil, vou para a Europa, vou para o Japão, aí qual o primeiro emprego que pensa é trabalhar talvez na cozinha, no restaurante? Nada contra qualquer profissão, acho que toda profissão é fundamental e deve ser respeitada. Acho que aqui no Brasil se respeita até pouco algumas profissões. Mas eu acho que o brasileiro pode acreditar que ele pode fazer mais coisas. Então, assim, para ajudar essa galera que está aqui olhando com carinho para fora, como Hum. você diria, como encontrar uma oportunidade na área comercial, talvez no Japão, talvez quem está pensando em morar fora do Brasil, e tentar remendar algumas perguntas assim. Qual a melhor forma de abordar esses recrutadores e empresas? E se existe espaço para o profissional brasileiro de vendas, Scrum, agilista, fora do Brasil? Cara, eu acho que existe. Eu acho que tem bastante. É que aqui no Japão, na Ásia, em geral, mas principalmente o Japão, existe um déficit de mão de obra, né? Não só qualificada, existe um déficit de mão de obra no geral. Tem um problema de natalidade muito grande no país, né? Nascem poucas crianças por ano e isso acaba envelhecendo um pouquinho a população, né? Então hoje tem muito mais idosos proporcionalmente, né, a outros países. Então, quando a gente vai ficando velho, a gente vai deixando de trabalhar. E o Japão vai precisando de mão de obra, não só nessas áreas que você falou, né, em fábrica, em de babá, em combine, que são os mercados famosos do Japão, né, que tem tudo, né, é tipo uma loja de conveniência, mas em todas as áreas, como vendedor, na área de tecnologia. Eu estava fazendo um exercício esses dias e pesquisando, né, para uns amigos, né, que estavam querendo também começar, sair da fábrica, vieram para o Japão por empreiteira, são descendentes, entraram em fábrica. E eu comecei a pesquisar com eles. Falei, cara, olha quanta oportunidade. No Brasil, de fato, a gente tem um problema com o emprego, né? A gente tem uma taxa muito grande de desemprego. Mas na Europa, você conversou com profissionais de Portugal, né? Tem gente Bastante. na Itália, tem um déficit de mão de obra muito grande em alguns lugares. Até porque alguns passam por problemas parecidos com o Japão, nesse sentido de envelhecimento da população. Como conseguir isso, cara? Nossa, essa pergunta ela não é fácil de responder porque você tem que criar um plano. Acho que para tudo na vida, né, Renato? Tem que ter um plano. Por onde eu começo? Dá para fazer? Dá. Tem necessidade? Tem. Mas o que eu faço para conseguir? Para o Japão ou para qualquer outro país, você tem que saber o idioma. Acho que é o primeiro passo. Principalmente se você vai trabalhar com vendas. Você tem que conhecer bem o idioma. Não precisa ser o Master Fluency em japonês, mas tem que conseguir ter ali recursos de vocabulário para explicar sobre o produto, sobre um serviço, se apresentar e criar essa conexão, criar rapport. Né? Se você não conseguir se conectar com o japonês, né, com as pessoas, você não vai conseguir vender. Então, primeiro é saber o idioma. Eu quero ir para o Japão, aprende japonês. Quero ir para os Estados Unidos, aprende inglês. Quero ir para a Europa, Itália, aprende italiano. E tem, né? Tem várias políticas de visto para imigrantes que não são descendentes. Então, se você quer ser um vendedor em qualquer outro país, você precisa, além do idioma, começar a pesquisar quais são essas políticas, cara. E aí é um pouco mais burocrático mesmo, não tem jeito. Mas dá, e não é impossível. É isso que eu queria até trazer atenção. Às vezes, por parecer um pouquinho difícil, o pessoal fala, não quero, deixa. Ou se é imigrante, vai vir para o Japão, vou para a fábrica mesmo. E às vezes nem é o que a pessoa quer. Que nem você falou, não tem problema nenhum se trabalhar em fábrica. É necessário. Se não tivesse a galera lá, a gente não ia ter os produtos para vender, por exemplo. Né? Perfeito. Mas às vezes a pessoa não quer fazer isso. Ela está indo porque para ela é a única opção. E não é. Né? Às vezes tem que tirar um pouquinho disso. Só porque é difícil não é impossível. E se você não está disposto a sacrificar um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia para estudar, para correr atrás de algumas coisas, você não vai conseguir atingir os objetivos que você quer, né? Você vai ficar aí que nem indo para onde as pessoas querem que você vá, e não para onde você quer ir. Então, eu estava falando do plano, né? Então, aprende o idioma, pesquisa as políticas de imigração e depois começa a abordar a galera. E aí, LinkedIn, cara, tem sido uma ferramenta internacional muito forte. Quando eu estava no Brasil, eu achava que era só ir, né? A gente mandava currículo, conversava com a galera de RH,
de tecnologia, de vendas, mas o Japão, as principais oportunidades, as que pagam melhor, essas oportunidades em grandes empresas aqui, estão todas no LinkedIn. Então, dá para acessar do Brasil, você consegue ver. Você consegue filtrar lá, Japão, e ver as oportunidades de emprego, ver os requisitos, e aí se preparar para esses requisitos. Pô, é japonês nível tal, pô, vai atrás, consegue o nível tal. Né? É inglês, você precisa ter japonês e inglês, aprende o inglês também. Né? Cria um plano, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir mudar de país e conseguir um emprego legal. Assim como no Brasil, né? Não é do dia para a noite que você acorda e fala, oh, agora sou gerente de vendas aqui da empresa. Tem uma, um trabalho árduo por detrás, né? Uma escada que você precisa subir. E para abordar essa galera, você perguntou, né? Cara, se você já é vendedor, você precisa utilizar o que você já sabe fazer, né? De técnica, de conexão, porque por mais corporativa que uma empresa seja, ela é formada por pessoas. Então, não importa se você está falando com o diretor. Eu tinha muito essa visão, sabe, Renato? Eu vou falar com o diretor de X lugar, vou falar com o CEO de Y. E aí eu ficava em uma postura mais formal, mais travada. Você precisa ser mais formal por respeito, né? Por hierarquia, enfim. Mas não quer dizer que você não precisa ser um robô ali, né? Ou deixar de usar as técnicas. Você tem que criar relacionamento com uma pessoa. E não vai ter jeito. Você Você pode não, você pode ser o melhor da área. Se ele não gostar de você, ele não vai te chamar. Então tem essa questão pessoal da avaliação numa entrevista, né? Com quem quer que seja do RH, seja do diretor, a pessoa traz isso, mesmo que sem querer, né, para tentar ser o mais profissional possível, a gente tem a nossa percepção pessoal. Eu, quando faço a seleção, eu tento tirar um pouco disso, aplicando teste, fazendo uma trilha de contratação, lógico, mais amena possível, né? Porque também é chato você pegar aqueles processos seletivos de 10 etapas, né? E aí anima qualquer um. Mas é importante algumas etapas para você tirar esse quê pessoal, essa análise, esse julgamento particular teu. Mas no final tem, né? Você ir com a cara da pessoa também. Mesmo que você. Eu falo isso, cara, eu falei isso para pro diretor de uma das empresas que eu tô atuando. Ele falou, não, cara, a gente tem que ser profissional, contratar as pessoas pelas qualidades. É verdade, a gente vai analisar tudo isso. Mas se no fundo você não gostar, sem querer, você não vai rejeitar aquele currículo. Sabe? Sem querer não, sem perceber. Sim. Né? Eu acho que é natural Então, também, é normal, porque você precisa também se dar bem com a pessoa que você às vezes vai levar o dia todo ali, digamos, ter um relacionamento de trabalho, né? Eu acho que isso é uma. Não vou dizer que é uma falácia que não dá para trabalhar com quem você não gosta, mas eu acho que você tem que respeitar a personalidade da pessoa. Se você não consegue, de alguma forma, respeitar ali, fica difícil, não. exatamente, exatamente. Então, você vai ter que se conectar com a galera na entrevista e aí vender a tua imagem, vender o que você sabe fazer. E você precisa entender muito o que a pessoa precisa, sabe? Isso para qualquer entrevista, cara. Tem lá os requisitos, leia os requisitos das vagas. No Brasil, no Japão, onde quer que seja, leia. Porque normalmente a pessoa coloca tudo que ela precisa, tudo que ela espera. E tenta tirar isso na entrevista também. E foca nessas coisas, que nem venda. Quando o cliente fala, eu tô com problema X. Você transforma todo o teu produto para solucionar aquele problema, lógico, sendo honesto, né? Tem que ter honestidade numa entrevista ou numa venda. Mas você foca em como o teu produto vai solucionar aquele teu problema. É o problema do cliente. Não, entrevista é a mesma coisa. A empresa precisa cumprir, ou de uma pessoa que cumpra certos requisitos, porque ela tem problemas, ela precisa que aquelas áreas sejam resolvidas. Então, foca as tuas habilidades ali, né? Quando eu fiz a entrevista de Scrum Master, eu podia ter falado de tudo que eu te falei aqui, da minha carreira como vendedor, tudo que eu fiz, quantas matrículas eu já fiz em escola de inglês, quantas fibras eu já vendi pela Vivo, mas não, eu foquei em como essas habilidades que eu aprendi podiam resolver o problema de gestão de time deles. Né? Então, é importante que, na hora de abordar, ou se você conseguir uma entrevista, ou mesmo na hora de mandar um currículo por e-mail, você foque nesses aspectos. E uma dica que eu queria dar, que eu faço, que pelo menos funciona comigo, né? Eu não sei a grande escala como funcionaria, nunca testei, mas comigo funcionou. Na hora de mandar um currículo por e-mail, depois de analisar esses requisitos, você fazer um texto pequenininho ali de 2 parágrafos, dizendo como você resolve aquelas questões. Assim, eu gostei dessa oportunidade, estou interessado porque eu acredito que, devido à minha experiência X,
eu consigo resolver e atender os requisitos X, Y, Z que vocês têm. Então, uma coisa rápida ali, porque quem bate o olho já vai olhar o teu currículo com um pouco mais de cuidado. Pode ser que você tenha o melhor currículo do mundo, mas a pessoa vai ter 50, 60 currículos para analisar e talvez ela não enxergue que o teu ali é o melhor. Agora, se você chama a atenção dela de alguma forma, isso funciona. Mas, ó, isso que eu tô falando é micro, né? Eu fiz comigo. Eu não sei se a galera começar a fazer, vai dar certo. Mas eu vou te compartilhar que, pelo menos na minha visão pessoal, realmente isso faz super sentido. Eu nunca mandei um currículo para empresa alguma sem que tivesse ali alguma carta, alguma apresentação do que eu poderia solucionar. E na posição de contratar, eu já selecionei uma pessoa que não tinha nem experiência necessariamente para atuar na área, mas porque ela elaborou um texto que me fez entender que ela tinha que ser essa pessoa, que ela ia solucionar a questão para mim, e eu acabei contratando ela em uma oportunidade. Eu acho que para mim faz super sentido realmente. Acho que na verdade as pessoas contratam alguém para solucionar um problema, não porque a pessoa é muito boa, né? Eu acho que você falou faz super sentido. Ah, que legal, cara. Sempre funcionou. E você falou, mudando um pouquinho do tema, né? A gente tá falando de vaga internacional, mas dentro disso que você disse, de contratar a pessoa sem experiência. Cara, lembra que eu citei do que eu acredito, dos 3 pilares de um bom vendedor, né? Que é ter técnica, saber lidar com demanda emocional, ter um nível de inteligência emocional e ter vontade, né?